Olá pessoal, tudo bom? Nós estamos voltando com os estudos, as reflexões sobre o livro Discipulado Masculino, né? E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3, que tem como título Um Homem Precisa de Referências. E o autor, né, os autores, ele dá como uma definição de paternidade, são os 3 P's, que é proteção, provisão e plataforma. E através dessas reflexões, a gente tirou algumas ideias, né, alguns estudos, algumas reflexões sobre esse capítulo que os autores colocam lá e a gente vai falar um pouquinho sobre elas, tá? Então ele fala sobre o pai é uma referência para os seus filhos e suas esposas. Outro ponto importante, quando a pessoa não tem pai ou mãe, essa falta é suprida por Deus e a igreja. Para o autor, ele não tinha encontrado uma figura de referência na igreja. E ele só conseguiu achar uma referência para ele através de Jesus, como uma estrutura de pai, marido, homem e cidadão. Que isso tudo ele encontrou através de Jesus, mas nas ruas. Então ele não conseguiu encontrar essa figura de referência na igreja. Ele encontrou em Jesus, porém com aspectos da rua. O autor também deixa evidente, né, fatídico, que existe um fator Timóteo. Né? O que é o fator Timóteo? Ele tem como pai espiritual o apóstolo Paulo para ele. Né? O pastor Anderson, né, um dos autores desse livro também, ele menciona, né, conta um fato da vida dele, que se ele tivesse um pai presente, teria limite na sua juventude e teria disciplina, né, na vida dele. Então ele não tinha uma referência de pai, não tinha quem pudesse colocar limite em sua conduta, em sua vida, em seus planejamentos. Então ele não teve esse limite estabelecido na vida dele enquanto jovem. Né? Ele também menciona que pastor é pai e igreja é lar. Outro ponto importante que ele menciona é que a igreja precisa ser um lar seguro de homens que protegem, cultivadores que respeitam as mulheres. Ele enfatiza muito isso e desmembrando o texto, ele coloca muito em questão que a igreja ela precisa ser acolhedora e protetora, ela precisa ser respeitadora. Então a igreja no sentido instituição, né? E pessoas, né, precisam enxergar isso, né, e não o contrário. Também menciona a igreja deve ser um lugar de segurança, pois unção e safadeza pode sair do mesmo líder. Ele ao subir em um púlpito assume o lugar de paternidade. Né? Eles colocam, o pastor Anderson Silva ele coloca bem claro isso, que o líder ele assume, quando assume um púlpito, ele assume uma característica de paternidade, um propósito de paternidade. Então é o sentido de cuidado, é o sentido de proteção, é o sentido de provisão. Né? Ele vai prover algo espiritual para aquela família, ele vai prover algo protetivo, né? E ele vai ser a plataforma para aquela pessoa ali se evolua, para aquela pessoa ali ela conquiste os seus sonhos, busque mais ao Senhor. Então quem assume a figura de liderança, ele precisa entender isso, colocar isso em mente, que ele é uma referência, ele precisa ser uma referência. A integridade é uma característica do pastor e da masculinidade bíblica. E você, homem, você precisa viver de forma bíblica e cristocêntrica, para que seus netos também vivam isso. Só que consegue viver com um Deus santo quem já vive em santidade aqui na terra também. Olha que interessante, o poder da referência pode tornar um jovem de 30 anos mais respeitado do que um homem de 50.
E ele pergunta: quem são suas referências? São boas ou são ruins? Isso você precisa saber. E ele também deixa claro: onde estiver um homem bíblico, haverá resistência. Ele também não descarta a ideia que é possível ser certo e andar no caminho certo e sermos mal sucedidos em várias outras áreas. E para o pastor Jack, ele diz: para vivermos no céu precisamos ter um corpo santificado, pois o nosso corpo não suportaria tanta santidade. Também fala o pastor Jack: quando um homem é justo com Deus, a sua descendência fica marcada na história, porque os filhos tendem a imitar os pais. Um bom conselho pode até ser um pouco duro, mas pode salvar a sua vida. E o pastor Jack também deixa claro: procure andar com boas referências, homens que te aproximam de Deus, aqueles que incentivam os seus sonhos. Ele também enfatiza que devemos ter homens melhores nos ministérios, na liderança. Em toda a congregação precisa ter homens melhores de referência, porque os homens buscam inspirações. Então o pastor Jack ele deixa claro que nós precisamos ter boa referência na igreja, tanto o pastor Jack quanto o pastor Anderson Silva. Esse é o resumo do capítulo 3 do livro Discipulado Masculino.